Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série aqui no YouTube, das fintechs que estiveram presentes na Febraban Tech. Para quem ainda não me conhece, sou Gilberto Albuquerque, investidor e fundador da Cadmotech Ventures e também co-investidor do Lever Pro via Bossa Invest. E tenho conduzido essa jornada de conversas com fintechs que estão transformando o mercado financeiro brasileiro. A cada episódio, a gente destaca soluções que empoderam outras empresas, facilitam a integração de tecnologia, destravam processos e criam novos caminhos para a inovação B2B. E hoje, não podia ser diferente, tenho o prazer de receber o Alisson, fundador do Lever Pro, uma plataforma SaaS de soluções integradas que está revolucionando a gestão financeira corporativa e a controladoria de empresas de diversos setores, que esteve lá, presente na Febraban Tech e se destacando. Então, tenho o prazer de ter ele aqui. Seja muito bem-vindo, Alisson. E para começar, queria que você contasse para a gente quem é o Alisson, além do crachá. Fale um pouquinho sobre seus hobbies, o que gosta de fazer fora do trabalho. E assim, um pouco dessa jornada, o cara que cantou, o cara que já teve na MTV, já teve aconteceu um monte de coisa e hoje virou empresário, né? Então, assim, Legal. conta um pouquinho dessa jornada antes da Lever Pro. Ah, que ótimo. Pô, é uma história boa, hein? Então, eu sou Alisson Guimarães, sou o CEO da Lever Pro. Como o Gilbertão mesmo falou, hoje a gente se tornou uma referência aí na parte de soluções mesmo, tecnológicas para a área de controladoria. E, gente, foi uma loucura, né? O que eu gosto de fazer? Eu tenho alguns hobbies aí que são muito bacanas, né? Eu gosto muito de música. Meu sonho era ser músico, né? Mas na verdade, meu sonho não, eu já fui músico. Mas viver disso, mas é uma coisa bem complicada, né? Então, meus hobbies são tocar, cantar. Hoje não tá dando muito tempo mais, né? Eu tô cantando no chuveiro e olha lá. Mas a gente tem que separar um tempinho sim pra gente, pelo menos, colocar um equilíbrio no na academia. Eu gosto muito de fazer levantar peso para ver se eu libero muito do estresse diário. Aí você chega lá e manda tudo para os pesos, toda a raiva do dia nos pesos. É bom demais. Mas eu gosto de muita coisa, eu gosto de ler sobre tecnologia, sobre física, sobre astronomia, sobre economia. Eu gosto de estudar, é uma coisa que eu gosto demais, né? Eu fico pensando, enquanto eu não estou estudando, eu estou pensando em que eu vou estudar. É um negócio bacana. E a gente acabou chegando, tive que, infelizmente, abandonar a parte de música. Virou um hobby para mim, eu fiquei super satisfeito, porque acho que também fiz muita coisa legal. Mas e aí foi legal porque eu sempre sou uma pessoa extremamente focada. Quando eu desfoquei em música, né, eu já estava fazendo engenharia, eu foquei 100% no trabalho. E aí quando eu foco é 1000%, né? Por exemplo, tenho uma dificuldade de equilibrar a vida pessoal com o trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Eu quero fazer a coisa acontecer, né? Principalmente quando é um filho, né? Eu acho que a sua empresa é uma coisa que você quer ver nela crescendo, evoluindo, dando cada vez mais frutos. Então, eu tenho um sentimento muito bom quando eu vejo as coisas acontecendo, quando eu vejo que a gente está prosperando, então quando eu vejo que a gente... E tem uma coisa que... E vão aparecendo surpresas, né? A gente começa a fazer diferença na vida de várias pessoas, né? Então, hoje eu posso dizer que um dos melhores sentimentos é ver pessoas que a gente transformou, não só como pessoa, mas como a gente transformou a vida delas, né? Pessoas que ganhavam muito pouco, mas que nunca tiveram oportunidade, e que a gente deu oportunidade, cobrei muito, fui pesado para a pessoa evoluir, ela aguentou e graças a Deus até hoje eu pude cumprir todas as minhas palavras. Muitas vezes eu fiquei sem para cumprir o que eu prometi. Então, com esse comportamento, eu acho que a gente criou uma cultura muito bacana na Lever Pro. A gente tem uma força pessoal de pessoas extremamente fiéis, dedicadas e que estão crescendo muito com a gente. Então, eu acho que você vai trocando uma coisa pela outra, né? Você vai achando novas formas de satisfazer o seu bem-estar, né? Olha que legal. Não, muito bacana. E quando o Alisson fala assim que
que é hobby, assim, eu tive com ele nos Estados Unidos da XSW lá, tinha um bar lá que se reuniam os brasileiros, que os brasileiros dominavam, chamado Pitts. O cara deu um show, parou o bar, ele é modesto quando ele fala assim, ele canta muito, cara. É que realmente, como ele disse, ganhar dinheiro com música não é fácil, né? Mas se não, com certeza o show business perdeu um grande artista, mas o mundo empresarial ganhou aí um empresário que ainda tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí nessa jornada de negócios aí, que é o que ele está fazendo e construindo, e através da cultura, inclusive, que ele está impondo aí, como ele citou, né, com as pessoas, né, fazendo elas estarem engajadas, através realmente de cumprir palavra dele, né? Ou seja, existe pressão? Existe. Isso aqui não é tocar um negócio, não é simples, não é fácil. Muita gente tem, aqui no Brasil, acho que tem essa coisa de novela, né? O pessoal assiste novela, o empresário tomando uísque, não trabalhando na novela e acha que a vida do empresário é assim, né? E não é. Né? A vida do empresário é uma vida com muito sacrifício, né? Mas vamos lá, né? Falando agora de Lever Pro, para quem ainda não conhece, qual é o grande propósito de vocês? Como essa plataforma de automatização e consolidação de opções financeiras está ajudando CFOs e profissionais da área a otimizar a geração e garantir a governança, né, e ganhando autonomia, sem depender da TI, né, da tão fadada TI, né? Cadê o time aqui que vai fazer esse relatório para mim? Cadê o rei do Excel aqui, o meu planilheiro, né? Que o cara do CFO, ou ele tem um planilheiro, ou ele depende da turma de TI fazendo dashboards, tal, e fica na dependência. Qual foi o que mudou o jogo, né? Ah, que legal. É lógico que qualquer empresa que você idealize, que você comece, você pensa em A e você vai acabar lá no Z, né? Então, assim, a gente começou, eu era um desses caras planilheiros aí, mas eu não era, eu tive uma consultoria que eu salvava as empresas que perdiam os planilheiros e automatizava tudo, né? Mas eu via como uma coisa absurda a gente ter aquele trabalho repetitivo todo mês. A falta de governança dos dados, como que é fácil você pegar os dados de uma empresa e enviar para qualquer pessoa que dê na sua telha, né? A falta de possibilidades de compartilhamento do trabalho simultaneamente, né? A gente vê muito isso até em orçamento. Poxa, como é que faz, né? São várias planilhas e todas as planilhas têm que conversar. Como é que a gente pode botar 100 pessoas trabalhando ao mesmo tempo num planejamento orçamentário? Então, assim, eu comecei a visualizar que existia um mercado engraçado, né? Porque eu senti na dor, na pele mesmo, quando eu estava nesse processo de consultoria. Eu nem sabia que era uma coisa que já estava em evidência, às vezes, em outros países. E quando eu comecei a construir a plataforma, realmente foi às cegas, assim. E aí depois que, não, mas tem um cara lá nos Estados Unidos que faz, eu falei, mesmo? E aí eu fui descobrir que era um setor que estava sendo extremamente aquecido fora, né, principalmente nos Estados Unidos, que tem dezenas de players. Né? Falei, cara, então a gente tem essa vertente, essa possibilidade muito evidente aqui no Brasil. Né? Lógico que nada é fácil de primeira, é muito difícil ser um dos primeiros a idealizar uma solução no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. E aí eu até fiz um post hoje que eu falei uma coisa interessantíssima, né? Eu pego muito cliente bacana, grande, e sabe uma coisa que eu enxergo muito? Eu sei que a plataforma Lever Pro, a gente chegou num nível de complexidade que atende empresas do mais alto nível de complexidade. Mas muitas vezes não depende só da nossa solução. E eu digo que a gente depende de 3 coisas que são estruturalmente imprescindíveis. E aí eu digo mais, não é nem para um projeto igual da Lever Pro, é para qualquer projeto de tecnologia, que seria o número 1. Se as pessoas que vão utilizar, que estão dentro da empresa, não comprarem a ideia, esquece, não vai funcionar. Número 2, será que os processos estão estruturados? E número 3, que talvez seja onde a gente tenha mais deficiência no Brasil. Se os dados não estiverem bem estruturados, é difícil de você padronizar e de criar processos e pessoas que extraiam outputs satisfatórios daqueles dados. Então, assim, a nossa luta hoje e como a gente faz a diferença, o sistema ele traz é uma plataforma onde múltiplas pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo. Ela acaba
ou ele praticamente elimina dados manuais, dados incorretos, ou melhor, acaba com uma retada. Ela não tem limite de volumetria. Você tem um controle total de quem que pode ver o que você quer que veja. E a gente cria inteligência especializada para finanças corporativas, né? Como rateios, consolidações, notas explicativas, projeções, simulações de cenários. A gente tem uma máquina de processamento de dados absurda. Até para orçamento, quando você atualiza uma premissa e tem uma árvore de atualizações e processamentos complexos que tem que ser realizados para a gente ter um resultado final. Tudo, então, resumindo, que a gente tem ilimitação no processo feito no Excel, não é porque o Excel não é bom, ele é maravilhoso, mas ele tem as suas limitações para grandes corporações. Então, esse é o nosso propósito e é assim que a gente tem feito toda a diferença aí para as empresas que a gente tem como cliente, que de verdade hoje são empresas de altíssima complexidade. O início é praticamente impossível, então você tem que ter um parafusinho a menos para você ter coragem de encarar um problemão desse. Mas eu acho que vale a mensagem, né? Nada que você não tenha um foco absurdo, dedicação e comprometimento. Acho que não tem nada que você não possa superar, entendeu? Então a Lever Pro foi mais ou menos isso. Foi com pouco dinheiro, com alta complexidade, com muita cobrança, com problemas de dados do cliente, com problemas de time, com problemas de processos. E mesmo assim a gente tem se comprometido com cada um desses itens, ajudado o nosso cliente e realmente trazendo o quê? Maturidade para o mercado. Então, do dia que a Lever Pro nasceu até os dias de hoje, que já tem aí um pouco mais de 6 anos de operação e um pouco mais de 10 anos e quase 10 anos de fundação, você pode ter certeza absoluta. Hoje o mercado é muito mais maduro, porque a gente publica, a gente fomenta o que é interessante, como a gente tem que fazer para fazer a coisa acontecer. Show, Alisson. Eu destaco aqui então do que eu capturei aqui, né? É bom saber que, acho que para quem está ouvindo, né, esse desenvolvimento da dor vem dessa experiência real, né, do Alisson, né, que foi um planilheiro, né? Quem está no mercado, na área financeira, sabe que tem sempre. É o que eu falei no começo da minha pergunta: o planilheiro depende de uma área de tecnologia, né? E o Alisson foi um desses, né? E que entendeu a oportunidade, né? Ele, com essa dor, ele entendeu a oportunidade para construir a Lever Pro. Eu acho muito legal ele ter destacado os 3 pontos importantes, né? Não tem jeito, se as pessoas não comprarem a ideia, não comprarem o projeto, né? Que é um dos grandes falhas de projetos top-down, né? Quando a direção decide uma coisa e quer impor lá para baixo, sem as pessoas compreenderem, os projetos não acontecem, né? É necessário que todo o grupo, todas as pessoas compreendam, ainda mais quando a gente fala de projetos que são em grandes empresas, né? A persona hoje que a Lever Pro tem atacado são empresas que são maiores, né? Maiores, mas quando for maiores, não são gigantes, são grandes em relação a esse mercado brasileiro, né? Ou seja, aqui precisam disso, de processo. E ter processo estruturado também hoje é uma grande falha de muitas empresas, que as empresas vão crescendo e não estruturam um processo, fica bem claro que é necessário essa maturidade, e os dados têm que estar estruturados, né? Dados estruturados que você vai poder fluir e gerar esses outputs de produto, né? Acho que o Alisson também destacou muito bem que a plataforma permite algo que é difícil na área financeira, né? Que é múltiplas pessoas estarem trabalhando, né? Acabando com esse monte de processo manual, né? Ou seja, a planilha que alguém não preencheu, que aí deixou alguém na mão, porque tinha que pegar, ela tinha que estar alimentada, porque outra planilha estava conectada, né? Isso é quando você. Nossa, eu lembro de sistemas que eu migrei no passado, né? Que depois que a gente migrava, colocava o sistema, um monte de planilha, instituições financeiras começavam a dar pau. Por quê? Porque o sistema anterior gerava uma tabela que caía em algum lugar e uma planilha capturava o dado. E ninguém tinha documentado isso, né? Então era muito comum isso, muito comum em grandes instituições. Eu vi isso com bancos médios e grandes, depois que migrava sistema, tem um monte de problema em áreas. Por quê? Porque processos que não eram documentados, processos que não tinham governança. Então, quando você tem um produto como o do Alisson, sai o CFO e ele leva seu time, nada para, porque está tudo já com governança, tem processo, está tudo documentado e não está dependendo de planilhas Excel, né? Não ter limite de dados, quem trabalha com Excel sabe disso. Quantas vezes eu não tive planilha que quebrou, que não dava, né? Tinha que começar a alimentar de forma sintética porque ela não suportava a volumetria, né? Então, tudo isso para criar as visões necessárias aí que ele fornece, que aí já é uma sopa de letrinha enorme, né? Que eu acho que não vale a live a gente entrar nisso, vai ter que ser uma live específica, né? Só para CFO, né? Então, muito legal esse propósito que é automatizar, né, todo o processo
de finanças com governança, né? Acho que é isso que a gente está falando, né? Eu tenho Legal. acompanhado essa história nos últimos 2 anos e estou muito animado no que eu estou vendo. E aí vem Febrabantec, né, Alisson? Mais uma vez, segundo ano você presente na Febrabantec. Eu queria que você contasse para esse público que está aí com a gente, essa turma que está ouvindo, né? Porque acho que fica sempre aquela curiosidade, né? Pô, vale a pena eu ir? Como é que é, né? Eu ir como... Tem muito founder de startup assistindo, tem muita gente que foi na Febrabantec que perdeu a oportunidade de te ver. Então eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência, né? E que tipo de conexão e aprendizado vocês levaram, né, para a Febrantec para fortalecer ainda mais a proposta de valor da Lever Pro? Uma pergunta muito boa. Primeiramente, né, Febrabantec eu acho que é um evento à parte, assim. É um evento grandioso, com stands, assim, que você fala assim, pô, que o pessoal aqui investiu bem e mostrou bonito, fez bonito, né? E é um lugar que eu digo que é muito bem selecionado, porque você vai realmente encontrar com os donos, com grandes executivos. Então, é um lugar para você, número um, fazer muito networking. Você ali vai encontrar pessoas que você está procurando e você está tentando falar há muito tempo, e às vezes ali eles estão disponíveis naquele momento, né? Então, é um lugar onde você vai conhecer muito do que tem de novo para a área bancária, tecnologias e tudo que você pode imaginar vai ter lá como demonstrativo. Agora, você chega ali, expõe e você começa a ter 50 ideias, né? As pessoas passam, veem o seu produto. É lógico que a gente está aqui para entrar também de cabeça nessa parte bancária e você precisa fazer um benchmark para entender muito bem quais são as principais dores que o mercado tem. A gente está muito dedicado nesse propósito e em pouco tempo a gente vai ter umas surpresas aí aplicadas no setor bancário. Já atendemos algumas instituições financeiras? Sim, mas a gente quer atender melhor, resolver mais dores e fazer mais diferença, porque é um mercado, gente, que ele é absurdamente rico em possibilidades e oportunidades. Mas a gente tem que correr atrás e fazer acontecer. Então, para mim, Febrabantec é um dos melhores eventos do ano. Diria que talvez o mais grandioso e um dos melhores para se fazer networking e principalmente estar de olho nas novas possibilidades e tendências de mercado, principalmente na parte de tecnologia para o setor bancário. É isso, com certeza. Perfeito. A Febrabantec, eu sou suspeito para falar que fui 20 anos expositor e hoje, mesmo fora do mercado não mais empresariano, estou há 5 anos aí, eu tenho ido nos últimos anos visitando, né? Tive o prazer de estar junto aí com você, com o pessoal da Flourish apoiando nesse evento, né? Então, assim, é um evento que eu também sou suspeito para falar. Não? Quem é uma fintech tem que ir lá, nem que seja para passear, para visitar e para ver realmente, como você disse, as tendências, né? E não tem como não se impressionar com a grandiosidade. De longe, acho que é o maior evento do Brasil. Acho que o mercado financeiro sempre foi o maior investidor de tecnologia do Brasil e por isso ele tem um evento tão se destaca tanto, né? O primeiro dia foi terrível para entrar, né? Então, praticamente muita gente reclamou porque realmente é duro com o movimento de pessoas. Nós batemos 55 mil pessoas nessa última Febromantec. É muita gente em 3 dias, muita gente. Bom, vocês atendem uma variedade de setores, né, Alisson? Qual foi o maior insight ao consolidar dados financeiros de empresas tão distintas, né? Porque você vai desde o varejo, a mineração, a indústria, né? Agora, né, tá entrando também no mercado de banco, né? Assim, o que é essa variedade gigante para você? Como que você traduz isso para gente? Legal. Obviamente que a gente tem, cada setor tem suas particularidades, sempre, né? Mas quando a gente fala de contabilidade, a gente fala de um mundo que existe as normas e as boas práticas de mercado. E quando você adquire certo tamanho, você tem que estar seguindo essas normas, seguindo os padrões que a Receita Federal impõe, né? E que a gente tem que, obviamente, publicar e enviar esses reportes de acordo com toda a parte de definições normativas que tem no mercado. Então, quando a gente tem todo esse conjunto de coisas que são padronizadas, independente do setor, já facilita muito. Então, a área de contábeis, até a mais sofisticada, né, onde a gente vê os indicadores e consolidação e etc., não é fácil, mas pelo menos ela tem um padrão, não é igual, mas é similar. Então ajuda muito. E para falar a verdade, depois que você faz uns 30, 40, aí começa, sabe,
A coisa começa, a lógica da coisa começa a fazer parte da sua mente e vai ficando mais fácil. Para a tesouraria, funciona, não tem mais tanta regulamentação, né? Dificulta mais um pouquinho, mas todo mundo entende, né? O que é um realizado, o que é um contas a receber, um contas a pagar, uma projeção de saldo bancário, porque aí ele reflete muito bem a realidade, né? Ele reflete muito bem o que tem ali no seu extrato bancário. Então as pessoas podem fazer de formas diferentes, mas os padrões eles são similares, então ajuda bastante também. Já o planejamento orçamentário, esse sim, é uma coisa que é completamente abrangente e esse sim é uma vertente que é muito difícil atender todos os setores de forma com excelência, né? Nós a cada dia a gente escuta muitos clientes, então a gente escuta muitos pedidos de pessoas de setores distintos, né? Mas ele te pede uma coisa, resolve para 4, 5 setores. O outro te pede mais um, resolve para mais 10. Então a gente tem também essa cultura de melhoria contínua que fez com que a gente atende, não vou falar que é 100% dos setores, que tem alguns são bem difíceis assim. Mas atender bem, a gente atende uns 80% aí de todos os setores na parte de planning. Contabilidade e tesouraria, aí como eu disse, 100%. Parte de planejamento, lógico que eu acho que atender 80% já é uma coisa absurda, mas a gente vai chegar aí no 100%. Né? Não falta muito, a gente sabe até muita coisa que a gente tem que fazer. Mas não é fácil, não. Você tem que investir muito em produto, muita flexibilidade. E o investimento ele não está só em desenvolver módulos, mas em estudar como fazer uma plataforma que possa atender de forma genérica tantas necessidades aí dos diversos setores aí do mercado, entendeu? Não, perfeito. Fica claro que a contabilidade é um dos corações, né, para poder fazer toda a parte de planejamento contábil, da parte de tesouraria e planejamento orçamentário. Mas ficou muito claro também na nossa exposição que o planejamento orçamentário é o ponto de mais desafiador, porque cada segmento tem características especiais, né? Hoje você está tendo, como se diz, contabilidade e tesouraria 100% e orçamentário é o ponto. Eu acredito que nessa jornada agora de quem está aqui, que é uma audiência normalmente ou é founder de startup ou é pessoal ligado ao mercado financeiro, sabe que na maioria dos bancos esse segmento é ainda também muito manual, né? Poucos têm grandes sistemas, né? Tem sistemas contábeis, né? Mas não sistemas para fazer planejamento orçamentário e tudo mais, sendo que o planejamento orçamentário para a instituição financeira é algo muito, muito particular mesmo, né? Mas que os bancos têm a sopa de letrinhas é maior, né? Você tem que ter aquela coisa de macroeconomia mesmo, né? Você já tem que ter a visão macroeconômica de como você planejar o seu caixa, né? Se você for um banco de investimentos, é uma visão totalmente diferente de um banco comercial, né, também, né, porque são outros impactos, são outros tipos de produto, né. Se você é um banco que opera em atacado, é uma visão, ou se você é um banco que opera em varejo, é outra visão, né. Então, com certeza, o planejamento orçamentário vai ser um dos grandes desafios também no mercado financeiro. E espero que daqui a um ano a gente esteja contando como você está superando isso e atendendo vários bancos. Eu espero que em 26 esse seja nossa história, né? Bom, Alisson, e qual o maior gargalo, né? Que vocês ajudam os CFOs e time de controladoria a resolver? Legal. São vários gargalos, né? Mas principalmente a parte de tempo. Acho que tempo é a palavra mais especial que a gente gera, né? Porque a gente ganha tempo, ganha análise, ganha sofisticação, né? Se você antes demorava um mês para ter suas análises para tomar decisão, agora você tem praticamente em tempo real. Se você tinha processos massivos de rateio ou consolidação, a gente também automatiza e gera isso em poucos minutos. Então, assim, e quando você tem tempo sobrando, você naturalmente você consegue aprofundar mais, você consegue sofisticar mais o que você está fazendo, né? Obviamente, muitas das tarefas repetitivas acabam e você começa a com o que você está analisando, né? Imagina que você tem as suas análises, seus dashboards, seus documentos automatizados e integrados sem a inserção manual das pessoas que trabalham ali. Porque esse é um dos maiores problemas da área financeira. Você hoje vai por estimativa. Se tiver 80% certo, estou tomando uma decisão, aqui dá para tomar. Mas, gente, se for 100% e rápido, você tem a possibilidade de revisar mais vezes, de desviar
o seu planejamento estratégico de forma mais eficiente e mais rápida. Então, é uma redução de custo absurdo. Você tem visibilidade para baixar custo, para baixar a despesa, você ganha velocidade na parte de projeção e ajuste das estratégias de venda, você diminui todo o seu custo com TI e fica simplesmente independente de outras pessoas, porque a Lever Pro é uma solução feita para profissionais de finanças. Então e obviamente, imagina, se você fazer seu orçamento em 3, 4 meses, fazer agora em 2, 3 semanas, você já ganhou trocentas horas, naturalmente você está ganhando dinheiro literalmente na veia, né? Então, são vários os benefícios. E assim, pessoal, é uma tendência que não tem como fugir, né? Países do primeiro já virou um diferencial competitivo no mercado americano você utilizar uma ferramenta de planejamento. Porque você realmente começa a se destoar dos que não utilizam. É uma coisa inevitável, mas vai ter um momento certo em que no Brasil também vai se tornar inevitável, né? É, pô, são bem legal saber que são vários gargalos, mas que o grande foco é um foco que hoje atormenta todos, o tempo, né? A redução do tempo que você impõe, né, de processos que são lentos, porque são manuais, porque exigem isso, entrar em planilha, configurar, fazer processos massivos, tá claro que você destrói com eles, se tornando uma máquina de execução e de dando tempo para as pessoas pensarem, né? Eu acho que quem está nos ouvindo tem que ficar atento a esse ponto que o Alisson coloca. Nos Estados Unidos, e ele já me compartilhou dados comigo sobre isso, 60% das grandes empresas utilizam uma ferramenta de FP&A, Sim. Fine Planning Analyze, que é eu diria que é essa matéria, né? E na Europa, 40%. Aqui no Brasil, me corrija se eu estiver errado, Alisson, mas acho que você fala que é menos de 2%, né, das empresas, né? Menos de 2%. Então, assim, é inevitável, ele está trazendo algo que existe lá fora, né? O Watson, ele começou a fazer todo esse processo sem saber que isso era uma matéria já, o FP&A, descobriu que era e descobriu que lá fora é uso contínuo, normal, né? Então, isso que vocês estão vendo agora é um produto que está falando que vai acontecer, ponto. Porque a gente sabe Está que esse modelo acontecendo, né? a gente copia. Já está acontecendo. Exato, exato. Bom, para muitas empresas, o Excel ainda é dominante. Como a Lever Pro garante essa transição segura de governança e confiabilidade nesses dados, Alisson? Legal. Olha, no mercado a gente tem muitas, principalmente na parte contábil, a gente tem muitas formas de cruzar, seriam, a gente chama de cross-checks, que são cruzamentos matemáticos que trazem que eles formalizam o compliance dos dados. Então, para a parte contábil não tem segredo. Você traz os cross-checks, cruza, bateu e zerou, tá fechando, tá probabilidade de 100% de estar correto. Chegou ali no fluxo de caixa, mesma coisa. A gente mexe com movimentações, né? Se as movimentações fecham com o saldo do seu banco, então naturalmente a probabilidade daquilo ali estar de ter todas as movimentações de entrada e saída, então, também são extremamente de praticamente 100%. Porque senão não fecha, né? Se faltar um centavo nas movimentações, não fecha, né? A parte de planejamento orçamentário já é uma parte que é construída de pedacinho a pedacinho, né? Mas a gente também tem como criar cross-checks para saber se os valores na sua totalidade fecham com os modelos que você está projetando. Então são mais com regras de mercado mesmo, né? Lógico que as transações elas são todas documentadas, a gente tem log de alteração, então se alguém altera, não alterei, não, alterou sim tal hora e tal dia, então isso tudo a gente também mapeia dentro da Lever Pro, né? Mas eu digo que o compliance das informações, ela já inclusive faz parte do nosso processo de validação e implantação, né? A gente não entrega um projeto se não tiver validado. Perfeito. Então, assim, vou tentar resumir aqui para o público, né? Contabilidade tem muito cross-checking, que facilita muito a verificação, né, e validação dos dados. Isso é comum mesmo, quem já lidou com legados de gestão financeira sabe disso, né? Contábil tem que bater, né?
Em banco é sempre assim. Enquanto bateu, ai meu Deus, vamos lá, vamos validar, né? Tesouraria fica muito claro, tem que bater com os bancos, ou seja, taxa tem que bater com o que está no banco, né? E ponto. E o planejamento, né? Que você já tinha citado na pergunta anterior, ele é algo que exige um trabalho maior, né? Acredito que além desses cross-check, vai ter aquela validação, né? Fiz o planejamento para esse trimestre ou semestre, vou comparar com o planejamento anterior e ajustando, né? Eu acredito que deve ser um processo muito mais contínuo, né? De refino, né? O planejamento, né? Você só vai ter, você vai amadurecendo ele conforme o tempo, mas, como você disse, não é possível criar cross-checks, né? Sim. Alisson, eu queria também que você contasse um breve para o pessoal, a gente já está chegando perto do final, mas contasse um pouquinho sobre premiações, reconhecimentos e rankings, como Top 100 Open Startups. Na sua visão, qual foi o principal fator de sucesso, né? Teve IBF ano passado, né? Muita coisa aí, né? Como que foi como foi praticar esses reconhecimentos? Olha, eu digo que a gente não espera, a gente se inscreve e você por muitas vezes fica de fora. Mas quando você está focado em crescer e você está focado em fazer o seu melhor de verdade, não é 100% não, é 1000% sempre, sempre. É uma coisa que acontece assim, naturalmente, entendeu? Quando você se compromete 100% é uma coisa tão rara nos dias de hoje que você se destaca e, obviamente, muita estratégia, muita reflexão. Quando você dá a vida 100% do seu esforço, de verdade, né? Não é 99, é 100%. As coisas começam a acontecer. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem um crescimento muito relevante nos últimos anos, premiadas pela 100 Open Startups. O ano passado foi super, nos últimos 2 anos a gente também ficou entre as primeiras fintechs no IBEF São Paulo, e o ano passado a gente ficou em primeiro lugar. Mas assim, é emocionante, é um sentimento de que você está fazendo alguma coisa certa, entendeu? Lógico que independente do prêmio a gente não vai desistir de jeito nenhum, mas é uma forma de fazer uma reflexão de tudo o que você investiu e principalmente tempo, porque não é só dinheiro, é o seu tempo, é a sua vida que você está dando para esse propósito. Então, e a gente reflete muito, né? A gente reflete sobre todas as dificuldades. Esses são momentos especiais aí que passam na nossa vida e que, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de estar dentro entre os principais aí do Brasil. É indescritível. Muito bacana, como você disse, né? As coisas acontecem quando você se empenha de verdade, né? E aí elas acabam naturalmente. Lógico, tem casos que você não acaba não participando, né? Não é selecionado, mas o importante quando vem o prêmio é poder parar para reflexão e fazer esse balanço, né? E dar, lógico, que ajuda, né? Você falar, algo eu estou fazendo aqui direito, né? Bom, Alisson, muito obrigado aí pelo tempo, obrigado por ter aceitado. Sei que a agenda tá apertada, né? Tá super corrida como sempre, né? E A sei nossa, que né? você. Exato. E assim, é muito bom saber que você está empoderando essas empresas profissionais aí da área financeira. Antes de encerrar, eu só queria pedir então para que você deixe seu recado final para quem está assistindo, seja um conselho para quem quer empreender, que tem muita gente que está assistindo aqui que vai empreender, uma provocação, né? Ou um convite aí para quem está numa instituição financeira e pô, sabe que a sua instituição financeira não tem solução, né? Para esse segmento, né? Então, já deixa como te achar, né? Como achar o Alisson aí, entrar em contato para poder conhecer mais sobre a Lever Pro. Então, seu espaço agora. Pessoal, é o seguinte, empreender é a melhor experiência que existe, mas é a mais difícil também. Então, se você não estiver 100% obstinado a dar 100% de você, e eu digo que 100% às vezes não resolve, tá? Então, se você não estiver obstinado a se entregar por completo, acho que é melhor você nem começar. Agora, para quem tiver essa fibra e quiser realmente botar isso para acontecer, eu digo que é o melhor retorno que eu já tive na minha vida. É você ver uma coisa que você constrói crescendo e dando. Não existe nada igual, nada parecido, né? E pode ter certeza que tudo o que você tentar nesse trajeto vai dar errado. Você vai tentar 100 vezes, às vezes, a correção de um processo até ele funcionar. E você aprende que isso faz parte do jogo. Então, o crescimento do empreendedor ele é infinito, porque não existe um ano que você não cresce, que você não tem um conjunto de problemas completamente novos e que trazem uma evolução absurda aí para o seu histórico como empreendedor. Então, não tenha dúvida, pessoal, empreendedor é com certeza
aprende. Porque ele tem que aprender de tudo e ele tem que se tornar um resolutor de problemas. Se você não é um super resolutor de problemas, você vai acabar virando ou não vai dar certo. Então é isso. Saiba que vale muito a pena, sim. No Brasil a gente tem aí nossas dificuldades, mas é o seguinte, gente, quem dá desculpa só faz uma coisa bem, né, que é dar desculpa. E quem tem problema aí e que não tá nem aí, sai atropelando tudo e faz acontecer, entendeu? E fica a dica aí, olha, quem empreender vai com tudo. Mas se você não vai mais ou menos não, porque só vai dar certo se você for com tudo. É isso aí, Gilbertão. Obrigado, cara, pelo seu convite também. Que o Gilberto é meu grande amigo, mora no meu coração. E eu sempre fico lisonjeado em poder participar aí das suas lives, viu? Obrigado, Alisson, mais uma vez. Quem quiser achar o Alisson, meu, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, ele tá lá também. Quem quiser conhecer mais sobre a Level Pro, procure ele, né? Vale, como eu disse, esse produto é um produto diferenciado no mercado financeiro. Eu que agradeço por você dar o seu tempo aí. Agradeço o meu time aí que faz acontecer esses vídeos aí, ajuda todo o backstage, né? E quem tá acompanhando, quem ouviu até aqui, né? Só não esqueça, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos episódios, né? Compartilhar esse conteúdo para mais gente, porque esse conteúdo não é um conteúdo de influência, é um conteúdo para a turma crescer. É um conteúdo mais duro, eu sei disso, né? Aqui o papinho aqui não é de falar, contar caso feliz e caminho feliz, né? A gente falou aqui de coisas mais duras, mas a gente fala de coisas que acho que para abrir a mente da turma, né? Então, segue aí a Cardio Montec Venture na rede social, porque e fique esperto que os próximos encontros com mais fintechs na Feurobantec vão vir nessa série, e o que a gente quer trazer é isso, conhecimento para esse ecossistema. Alisson, mais uma vez, obrigado, grande abraço, tamo junto. É isso aí. Valeu, galera.